Brasil que aparece nas fotos bonitas existe. Tem música, tem festa, tem paisagem de cartão postal. Mas isso é só uma parte da história. Por trás da alegria, existe um país inteiro tentando se equilibrar entre promessas quebradas, desigualdade, improviso e resistência. Enquanto uns exibem carrões e taças de espumante, outros apostam o dinheiro do aluguel e do leite no cassino online. Tem menina se vendendo, gringo entrando na Amazônia como se fosse o quintal de casa, político aliado de milícias, e polícia que mais mata do que protege. Tem coach vendendo ilusão para quem tá sem chão, influenciador transformando vício em estilo de vida, carrinho de supermercado lotado para uns, geladeira vazia para outros. Hoje, o belo mundo vai mostrar um país desigual, violento, corrompido e totalmente largado. Número 1. Localização e dados gerais. O Brasil é um país gigante em tudo. Ocupa quase metade da América do Sul. Tem mais de 200 milhões de habitantes e é o quinto maior país do mundo em território. Só aí já dá para entender o tamanho do desafio que é governar, organizar e desenvolver tudo isso de forma minimamente equilibrada. A maior parte da população vive em cidades, mais de 80%. Ou seja, o Brasil é urbano, barulhento e lotado. São 26 estados, mais o Distrito Federal, organizados em 5 grandes regiões, cada uma com clima, cultura e realidade social bem diferentes. No Sudeste, por exemplo, estão São Paulo e Rio de Janeiro, os centros urbanos mais conhecidos fora do país. Mas também é onde os extremos se escancaram. Riqueza de um lado, abandono do outro. Na mistura cultural não existe paralelo. São influências indígenas, africanas, europeias, asiáticas, tudo junto. Daí vem um povo criativo, caloroso, que sabe rir no meio do caos, mas que também carrega nas costas séculos de desigualdade, racismo estrutural e promessas quebradas. Apesar de ser a maior economia da América Latina, os indicadores de pobreza ainda lembram países muito mais frágeis. Tem gente que viaja para o exterior com frequência e tem quem nunca saiu da própria rua. É como se dentro das mesmas fronteiras existissem 2 mundos vivendo lado a lado. E entender isso é o primeiro passo para entender o que vem depois. Número 2. História. A história do Brasil é cheia de viradas, mas na prática, o roteiro costuma ser o mesmo. Promessa bonita no discurso, frustração no dia a dia. Tudo começou em 1500, quando os portugueses chegaram ao território e transformaram a região numa colônia de exploração. Por séculos, a economia foi movida à força, com trabalho escravo de povos indígenas e africanos trazidos à força, sem nenhum direito ou salário. A escravidão durou quase 400 anos, e quando foi finalmente abolida, em 1888, não veio com nenhum plano. Nada de inclusão, nada de reparação. Os libertos foram simplesmente deixados de lado, sem terra, sem escola, sem estrutura. Isso criou um abismo social e racial que ainda existe hoje. No ano seguinte, caiu a monarquia e foi proclamada a República. O discurso era de renovação, mas o poder continuou concentrado nas mãos de poucas famílias influentes, as chamadas oligarquias. Durante o século XX, o país passou por momentos de democracia, mas também por longos períodos de autoritarismo e golpes. Em 1964, os militares tomaram o poder. Foi o início de uma ditadura que durou 21 anos, marcada por censura, repressão e violações de direitos humanos. A redemocratização só veio em 1985. No papel, o Brasil passou a ser uma nação moderna, com uma Constituição cheia de direitos, saúde, educação, moradia e liberdade. Mas entre o que está escrito e o que acontece na vida real, existe um buraco enorme. Até hoje, muitos desses direitos seguem como promessas não cumpridas. A desigualdade estrutural, o racismo e a precariedade dos serviços públicos
continuam. No fim das contas, o Brasil muda o uniforme, muda o discurso, mudam os políticos. Mas quem vive nas pontas, nas periferias, nos morros, nas palafitas, continua esperando por mudanças de verdade. E quase sempre, ela não vem. Número 3. Pobreza e desigualdade. Dizem que o Brasil não é pobre. É injusto, e essa frase resume bem a situação. Aqui, os 5% mais ricos ganham o mesmo que os outros 95% somados. Para ter uma ideia do tamanho dessa desigualdade, em 2017, a ONG britânica Oxfam divulgou um relatório que usou como base os dados da revista Forbes sobre bilionários e informações do banco Credit Suisse sobre a distribuição de riqueza no mundo. O resultado? 6 bilionários concentravam a mesma grana que 100 milhões de brasileiros. Isso mesmo, 6 contra 100 milhões. E de lá para cá, pouca coisa mudou. Sai um nome, entra outro. Mas a pobreza, essa continua pulando na cara de quem anda pelas cidades. A maior delas é a Rocinha, no Rio de Janeiro, com mais de 70 mil moradores. Praticamente uma cidade dentro de outra. Em São Paulo, existe Paraisópolis, onde vivem pouco mais de 58 mil pessoas, também cercada por bairros ricos, num contraste que chama a atenção. Mas esse cenário não se limita às cidades mais famosas do país. Em Manaus, capital do Amazonas, no meio da floresta amazônica, mais da metade da população vive em áreas classificadas como aglomerados subnormais, nome técnico usado pelo governo para se referir a ocupações irregulares, com infraestrutura precária. No Amapá e em várias regiões do interior do Amazonas, essa proporção passa de 1/3 dos moradores. E até mesmo em Brasília, capital federal e sede do governo, existe uma das maiores favelas do país. A Sol Nascente, com quase 71 mil habitantes. Em todos esses lugares, a lógica é parecida. Construções improvisadas, serviços falhando, muita gente morando sem qualquer garantia de estrutura ou estabilidade. O contraste é cruel. De um lado, prédios luxuosos com vista para o mar, do outro, casas de tijolo exposto com ligação elétrica clandestina e ruas sem asfalto. Crianças brincam em becos enquanto os pais fazem trabalhos informais e temporários, só para garantir o mínimo. Mesmo com alguns avanços sociais, cerca de 59 milhões de pessoas ainda vivem na pobreza. 9 milhões estão na extrema pobreza, sobrevivendo com menos de R$ 210, $50 por mês. A maior parte dessas pessoas são mulheres, pessoas negras e moradores de regiões distantes dos centros econômicos do país. É o país do improviso, do dar um jeitinho para sobreviver dia após dia. Número 4. Milícias e crime organizado. Quando o Estado falha em proteger, alguém ocupa o espaço. E no Brasil, esse alguém, muitas vezes, é o crime organizado. Em algumas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, quem manda não é o governo. São milícias, grupos paramilitares, formados por ex-policiais e agentes da segurança pública que passaram para o outro lado. No início, eles se apresentavam como protetores de comunidades pobres, expulsando traficantes, mas logo se transformaram em máfias locais, cobrando por tudo: gás de cozinha, TV a cabo ilegal, transporte alternativo e até aluguel de casa. Se o morador não paga, vem a punição. Esses grupos criaram um mercado próprio, invadem terrenos, constroem prédios sem autorização, vendem como se fossem donos e elegem políticos para garantir proteção legal. É o chamado negócio imobiliário da milícia. O Rio de Janeiro, infelizmente, é o laboratório disso. 41 bairros cariocas são controlados oficialmente por milícias, habitados por mais de 2 milhões de pessoas sob jugo desses grupos, com toques de recolher, ameaças e tribunais paralelos. O caso mais marcante deste tribunal paralelo foi o da vereadora Marielle Franco, morta em 2018,
após denunciar abusos. O crime foi ligado a milicianos, escancarando a ligação entre crime e poder. E não são só as milícias do Rio. Facções criminosas de tráfico de drogas, como o PCC, Primeiro Comando da Capital em São Paulo, e o CV, Comando Vermelho no Rio, também funcionam como poderes paralelos e estruturados, com hierarquias, exércitos armados e influência que ultrapassa as prisões. O PCC, por exemplo, expandiu suas operações para praticamente todo o território nacional e até países vizinhos, controlando rotas do narcotráfico e praticando crimes como lavagem de dinheiro, roubos a banco em cidades interioranas e vários outros. Aqui o portfólio é grande. Essas facções muitas vezes impõem sua própria lei em favelas e presídios, administrando justiça às margens do Estado. Embora a questão do tráfico seja mais conhecida, vários filmes e notícias já retrataram, a existência das milícias ainda choca pela ousadia de se apresentarem como algo do bem, enquanto exploram e aterrorizam populações vulneráveis. Podemos dizer que em certas partes do Brasil, quem dá as cartas não é nem o governo federal e nem os representantes eleitos, mas sim líderes criminosos locais. Número 5. Violência nas capitais. Se existe um aspecto sombrio que acabou ganhando notoriedade fora do Brasil, é a violência urbana. Cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fortaleza convivem há décadas com índices altos de criminalidade e tensão constante nas ruas. Mesmo com uma leve redução nos números recentes, o país ainda registra dezenas de milhares de mortes por causas violentas todos os anos. Em 2022, foram mais de 52 mil. No ano seguinte, esse número caiu para cerca de 46 mil, o menor desde 2011. Mas apesar da queda, o patamar continua muito alto. Para se ter ideia, essa quantidade de mortes supera o total de habitantes de muitas cidades pequenas em diferentes partes do mundo. Hoje, a capital brasileira com o maior índice de mortes violentas é Salvador, no estado da Bahia, com quase 67 homicídios por 100 mil habitantes. Isso representa mais que o triplo da média global. Outras capitais da região Nordeste, como Fortaleza, Recife e Maceió, também estão entre as mais afetadas. Em contrapartida, cidades como São Paulo conseguiram reduzir significativamente os números nos últimos anos, mantendo uma taxa entre 10 e 15 mortes por 100 mil habitantes. Ainda assim, mais de 1.700 pessoas perderam a vida na cidade apenas em 2022. O Rio de Janeiro apresenta um cenário mais complexo, e muitos chamam tanto o estado como a cidade de purgatório brasileiro. Mesmo sem os piores índices do país, os episódios de violência são frequentes, principalmente nas favelas. Nessas regiões, tiroteios entre forças de segurança e grupos armados fazem parte da rotina. Muitos moradores vivem sob risco permanente, cercados por medo e instabilidade. Mas sabe o que é pior disso tudo? A violência não vem apenas de grupos criminosos. Em vários casos, ela parte justamente de quem deveria proteger. Número 6. Violência policial. No Brasil, um dos lados mais difíceis de encarar é a violência que vem de onde menos se espera, da própria polícia. Em vez de proteger, muitas vezes o que se vê é excesso, força desproporcional e, em alguns casos, tragédia. Em 2023, mais de 6 mil pessoas perderam a vida em ações policiais, uma média de 17 por dia. Para comparar, isso é quase o triplo da média somada de 15 países do G20. E não é coincidência que cerca de 88% das vítimas eram pessoas negras, moradoras das periferias urbanas. Os casos são frequentes. Um dos mais revoltantes aconteceu na cidade de São Paulo. Câmeras registraram o momento em que um entregador foi empurrado de uma ponte por policiais. O rapaz não estava armado, não resistia, não tinha antecedentes, estava apenas trabalhando. E ainda assim, foi tratado como inimigo. Em muitas favelas,
comunidades urbanas pobres e informais, a presença da polícia gera o mesmo medo que o crime organizado. Mais da metade da população diz confiar menos na polícia do que deveria. E quando a polícia chega, não é raro ouvir relatos de abordagens agressivas, erros fatais e ameaças. Os próprios policiais também enfrentam risco constante, seja nas ruas, seja nos trabalhos informais fora do expediente. Mas isso não justifica o descontrole. Quando quem devia proteger vira ameaça, o sistema está falhando. E não é discurso político, é urgência. Reformar isso não é pauta ideológica, é questão de sobrevivência. Número 7. Corrupção e impunidade. Brasília, a capital da esperança. Frase forte e bonita, não é mesmo? Foi assim que Juscelino Kubitschek, então presidente do Brasil, descreveu a nova cidade em 1960, quando ela foi inaugurada para se tornar a capital do país. Projetada longe do litoral e com arquitetura futurista, Brasília simbolizava uma tentativa de virar a página na história do Brasil. Mas, com o tempo, essa imagem idealizada foi se desfazendo. Hoje, para muita gente, a cidade ganhou outro apelido: a capital da pizza. A expressão é usada informalmente quando um escândalo termina sem punição real, como se tudo acabasse em acordo ou em silêncio. E essa percepção não é por acaso. É em Brasília que ficam os três poderes: o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República. É ali que se concentram as decisões mais importantes do país e também os principais escândalos políticos. Mas a corrupção no Brasil não se limita ao topo. Ela começa na base. Aparece em pequenas prefeituras e câmaras de vereadores, em licitações direcionadas, no desvio de verbas da merenda escolar e em práticas como a chamada rachadinha, em que parte do salário de um servidor público é devolvida ao político que o contratou. Sendo bem sincero, o Brasil já viu de tudo. Já viu o mensalão, um esquema em que deputados recebiam pagamentos mensais, uma espécie de mesada em troca de apoio ao governo dentro do Congresso. Teve também a máfia das sanguessugas, onde parlamentares manipulavam a compra de ambulâncias superfaturadas em troca de propina. Tiveram malas de dinheiro escondidas em apartamentos do ex-ministro, planilhas com apelidos de propina e até dinheiro enfiado na cueca. Um verdadeiro circo de horrores. A Operação Lava Jato, que começou em 2014, por exemplo, parecia que ia mudar tudo. Revelou um esquema de corrupção bilionário envolvendo grandes empreiteiras, políticos poderosos e estatais como a Petrobras. Só nesse caso, a estimativa de desvio chegou a mais de 40 bilhões de reais, sendo mais de 6 bilhões comprovadamente pagos em propina. Mas com o tempo, ficou claro que a operação também tinha seus próprios interesses. Juízes e procuradores viraram celebridades, ganharam espaço político, fecharam delações em série. E muita gente passou a questionar se o objetivo era mesmo limpar o país ou construir carreiras. Algumas decisões foram consideradas abusivas, e várias condenações acabaram anuladas por falhas no processo. A corrupção aqui é tão enraizada que parece funcionar como um tipo de óleo no sistema, lubrificando esquemas, acelerando vantagens, desviando bilhões que deveriam virar escola, hospital, moradia. O pior nem é o dinheiro que some, é o exemplo que fica. Quando quem manda mostra que pode errar sem consequência, o resto do país aprende a fazer igual. E aí, como se diz no Brasil, tudo acaba em pizza. Número 8. Crise habitacional. Ter onde morar deveria ser o mínimo. Mas no Brasil, milhões ainda vivem sem esse direito básico. O déficit habitacional gira em torno de 6 a 7 milhões de moradias. Isso significa gente vivendo amontoada, em casas precárias ou, simplesmente, na rua. O contraste é surreal. Segundo o censo de 2022, o país tem mais de 11 milhões de imóveis vazios. Ou seja,
Tem mais casas desocupadas do que pessoas sem casa. Só que esses imóveis estão fora do alcance, por especulação imobiliária, falta de política pública ou pura omissão. Nas cidades grandes, o que não falta é contradição. Em São Paulo, por exemplo, há cerca de 600 mil imóveis vazios, enquanto mais de 400 mil famílias buscam moradia digna. O resultado disso são as favelas, comunidades pobres, informais e autoconstruídas que crescem nos cantos que o Estado ignora. Entre 2010 e 2022, o número de favelas no Brasil dobrou. Passou de pouco mais de 6 mil para mais de 12 mil. Já são mais de 16 milhões de pessoas vivendo em becos apertados, em palafitas, casas sobre estacas em áreas alagadas e até em encostas de risco. E nas ruas? A estimativa mais recente aponta 327 mil pessoas sem teto em 2024. Um salto de 25% em um único ano. É o lado mais cru da desigualdade. Famílias vivendo em barracas, dormindo em marquises e enfrentando frio, violência e abandono. Moradia é direito, não favor. Mas no Brasil, virou privilégio. Número 9. Vício em jogos de azar e apostas online. Nem todo problema do Brasil vem do passado. Alguns problemas brasileiros são bem recentes e digitais. Um dos mais perigosos de hoje é o vício em apostas online, que virou febre no país e está arrastando muita gente para o buraco. Desde que liberaram as apostas esportivas em 2018, o mercado de bets explodiu. Só entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros gastaram mais de 68 bilhões de reais nesses joguinhos. Isso representa quase 1% do PIB do país. É muita grana sendo apostada e muita gente quebrando. O apelo é forte. Dinheiro fácil, joguinho colorido no celular, rodadas grátis, promessas de lucro rápido. E claro, influenciadores famosos fazendo propaganda como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um dos mais viciantes é o chamado jogo do tigrinho. Parece inofensivo, com cara de desenho animado, mas funciona como um caça-níquel e vicia de verdade. Muita gente já se endividou tentando jogar. Estima-se que mais de 1 milhão de brasileiros estejam presos nesse ciclo. Tem quem gaste o salário inteiro tentando recuperar o que perdeu. Tem quem peça empréstimo, venda o que tem em casa e entre em desespero. A conta simplesmente não fecha. E o prejuízo, quando chega, é pesado. Do outro lado, estão os influenciadores que promovem esses sites. Mostram carros, viagens, roupas caras, tudo supostamente bancado pelo tigrinho. Ganham dinheiro indicando os links e vendendo a ideia de que apostar é um atalho para enriquecer. Enquanto isso, clínicas de reabilitação já tratam o vício em jogos online como um problema de saúde pública. E os hospitais registram cada vez mais casos ligados a crises de ansiedade, depressão e endividamento extremo. O cassino não está mais em Las Vegas. Ele está no celular, no bolso, a um clique de distância. No fim das contas, esse joguinho com estética colorida virou uma armadilha. E está custando caro. Número 10. Meninas do Job. Nos últimos tempos, uma palavra bem simples ganhou um novo significado nas redes brasileiras. Job. Mas não é trabalho de escritório, loja, farmácia ou panfletagem. Quando uma menina diz que vai fazer um job, muita gente já sabe do que se trata. Um encontro pago com um cara rico. É a prostituição de luxo vestida com outro nome e com filtro bonito. Só que agora virou moda nas redes. Meninas gravam vídeos se maquiando para um job, mostram o jantar caro, o presente de grife, a viagem de avião. Tudo vira conteúdo. Tudo parece glamuroso. Em 2023, circulou nas redes um anúncio chamando meninas para uma festa em Campos do Jordão, uma cidade turística e de alto padrão no interior de São Paulo. Era um job de luxo. No texto, usaram o termo ficha rosa, que é um apelido antigo para acompanhante.
pediam aparência dentro de um certo padrão e prometiam dinheiro fácil, hospedagem paga e tudo por conta do contratante. E sabe o que é mais curioso? Esse tipo de anúncio acontece com frequência em grupos de WhatsApp e ninguém se espanta mais. Tecnicamente, isso tudo não é ilegal. No Brasil, a prostituição não é crime se for feita de forma voluntária e entre adultos. Inclusive, está até listada oficialmente no Ministério do Trabalho. O que a lei proíbe é explorar ou agenciar outras pessoas. Mas o que preocupa mesmo nem é o Código Penal. É o que tem por trás. Tem muita menina entrando nessa por falta de opção. Outras vão pelo dinheiro, pelo luxo, pela ostentação nas redes. Mas, no fundo, o que tem é pressão. Pressão para parecer bem-sucedida, para ter coisa cara, para mostrar uma vida que nem sempre existe de verdade. Por trás do salto alto e do batom caro, tem risco. Tem cliente agressivo, tem assédio, tem doença, tem silêncio, tem vida dupla. Algumas escondem da família, outras escancaram tudo nas redes. Mas todas sabem que estão pisando num terreno instável. O job virou o jeito de subir rápido, ou pelo menos tentar. Só que, na maioria das vezes, o que tem ali não é liberdade. É uma desigualdade disfarçada de escolha. Número 11. Presença estrangeira. Oculta. Todo mundo conhece a Amazônia como o pulmão do planeta. Mas pouca gente sabe o que realmente está acontecendo por lá. Tem uma disputa silenciosa em curso. E não é só entre garimpeiros ilegais e ambientalistas. Tem muito estrangeiro operando dentro da floresta brasileira. E o mais preocupante, muitas vezes, sem que o Brasil saiba exatamente o que eles estão fazendo. O termo internacionalização da Amazônia já foi chamado de exagero. Mas basta olhar os fatos para ver que não é teoria, é realidade. Existem ONGs de fora, empresas estrangeiras e até missões religiosas atuando diretamente dentro do território amazônico, sem passar pelo controle do governo. Tem casos de organizações comprando grandes pedaços de terra ou fazendo acordos diretos com comunidades indígenas. Outras montam pistas de pouso clandestinas no meio do mato. Em 2020, a Polícia Federal descobriu mais de 200 dessas pistas ilegais dentro da floresta. Algumas usadas por garimpeiros, outras por pesquisadores estrangeiros sem clareza nenhuma do que estavam pesquisando. A chamada Amazônia Legal, nome dado à porção da floresta que ocupa cerca de 60% do território brasileiro, guarda minerais raros, água doce em abundância e uma biodiversidade valiosíssima. É território estratégico e cobiçado. Enquanto o governo abre CPIs, comissões parlamentares de inquérito, para investigar o garimpo ilegal, outros países já traçaram seus próprios mapas de interesse. E onde o Estado é ausente, quem manda é quem tem dinheiro, influência ou avião particular. Claro que tem ONG séria, mas também tem muito oportunista agindo no vácuo. E quando a gente fala de Amazônia, não é só o verde da floresta que está em risco, é o verde da bandeira também. Esse é um lado obscuro que quase ninguém comenta, mas que pode custar caro demais. Número 12. A violência contra povos indígenas e quilombolas. Muita gente gosta de dizer que o Brasil valoriza suas origens. Mas para quem vive nas comunidades indígenas ou quilombolas, a realidade é outra. Esses povos vivem sob ameaça constante, e não só por parte de grileiros ou madeireiros ilegais. O próprio Estado, que deveria proteger, muitas vezes ignora, sabota ou simplesmente abandona. Um dos casos mais graves aconteceu com os Yanomami, um dos maiores povos indígenas da Amazônia. Em 2023, o país se chocou com imagens de crianças desnutridas, doentes, sem acesso a comida, remédio ou atendimento médico. A terra deles estava tomada pelo garimpo ilegal, os rios contaminados por mercúrio, centenas morreram por doenças evitáveis, e o governo levou anos para reagir. A FUNAI, o órgão federal que deveria garantir a proteção dos povos indígenas, tem um histórico marcado por omissões.
demarcações de terra paradas, falta de fiscalização e, em muitos casos, tolerância com invasores. Hoje, mais de 60% dos territórios indígenas ainda não foram oficialmente reconhecidos. O abandono também atinge os quilombolas, descendentes de pessoas escravizadas que formaram comunidades autônomas ao longo da história. Mais de 90% dessas comunidades ainda não têm o título legal da terra onde vivem. Enquanto isso, empresas avançam, fazendeiros invadem, grileiros ameaçam, e a violência aumenta. Nos estados do Maranhão e do Pará, onde vivem muitos desses grupos, os conflitos por terra são frequentes, mas quase nunca viram notícia. Não ganham destaque na imprensa, nem resposta do poder público. No dia a dia, falta tudo: escola, posto de saúde, estrada, saneamento. É como se essas populações simplesmente não existissem. Mas elas estão lá, resistindo como sempre fizeram. O país se orgulha de ter raízes fortes, mas quando se olha de perto, o que aparece é outra coisa: silêncio, destruição e uma dívida que não para de crescer. Número 13. O Brasil do coach e das pirâmides. No desespero de ascender socialmente, muitos brasileiros têm caído em outra armadilha: a indústria dos coaches milagrosos e dos esquemas de pirâmide travestidos de empreendedorismo. Se antes o sonho era passar em concurso ou abrir um negócio, agora é virar líder de sucesso, vendendo cursos de autoajuda ou produtos milagrosos em marketing multinível. Pois é, minha gente, a nova promessa de sucesso no Brasil não é concurso público nem faculdade. É virar milionário vendendo shake ou curso de mindset. E muita gente, no desespero de melhorar de vida, cai de cabeça nessa onda de coach sem formação e esquemas de marketing multinível, as famosas pirâmides, mas com roupa de empresa. A fórmula é sempre sedutora: liberdade financeira, carro importado, trabalhar de casa. Mas a realidade é outra. Mais de 90% dos participantes desses esquemas saem no prejuízo. Mesmo assim, as redes sociais estão lotadas de gente dizendo que quem é pobre é porque quer. Tem coach de finanças que nunca teve empresa, coach de saúde sem diploma, coach de vida que nunca viveu nada. Parece piada, mas é sério. Gente largando tratamento médico, largando emprego estável para seguir fórmula mágica de sucesso. O resultado? Dívida, frustração, colapso emocional. E no marketing multinível? Pior ainda. Você compra um kit caro, tenta recrutar amigos e quando não dá certo, a culpa é sua. O topo lucra, a base se quebra. E tudo isso é vendido como empreendedorismo de alto impacto. No fim, é o velho truque da exploração. Agora com filtro estético, trilha motivacional e promessas de 6 dígitos. Número 14. O Brasil como destino erótico internacional. Pouco se fala oficialmente, mas o Brasil há muito tempo é vendido lá fora como destino sexual turístico. Por trás do carnaval, do futebol e da caipirinha, existe uma outra imagem do Brasil sendo exportada, a de paraíso sexual exótico. E não é exagero. Em fóruns internacionais, sites de turismo adulto e plataformas obscuras, cidades como Rio, Natal e Fortaleza são vendidas como roteiro sensual completo. Pacotes com acompanhantes locais, festas privadas e hospedagem inclusa circulam em várias línguas. Em 2023, o Ministério do Turismo chegou a remover mais de 130 anúncios ilegais promovendo esse tipo de experiência. Mas isso é só a ponta do iceberg. Relatórios da ONU sobre drogas e crime já apontaram o Brasil como um dos países com maior exploração sexual voltada a turistas. A internet só piorou tudo. Hoje, até plataformas de aluguel de temporada são usadas para promover festas com conotação sexual envolvendo brasileiras. O mais grave? Boa parte dessas atividades tem envolvimento de redes internacionais, inclusive com suspeitas de tráfico e lavagem de dinheiro.
Enquanto isso, a fiscalização falha e o assunto vira tabu. A imagem sexualizada do Brasil, corpo bronzeado, calor, festa, não surgiu do nada. Ela vende e continua sendo alimentada até por quem deveria combatê-la. Número 15. Desinformação e polarização política. Para fechar essa lista, não dá para ignorar um dos sintomas mais perigosos do Brasil de hoje: a polarização política somada à desinformação que corre solta. Desde as eleições de 2018, o país rachou. De um lado, gente que acredita em tudo que recebe no grupo da família. Do outro, quem desconfia até de fatos comprovados. No meio, uma multidão cansada, tentando descobrir o que é real no meio de tanto ruído. Em 2022, a coisa saiu totalmente do controle. As redes sociais foram tomadas por desinformação sobre política, saúde, eleições e até sobre a existência dos próprios líderes. Teve gente dizendo que, ao tomar a vacina, era implantado um chip para controlar a população, que um satélite da Venezuela tinha fraudado as urnas. Teve até a teoria de que o presidente atual era, na verdade, um clone. Por mais absurdo que pareça todas essas notícias, muita gente acreditou. A tensão cresceu fora das telas. Um homem foi morto durante a própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu, depois que um desconhecido invadiu o local por causa de divergência política. No aeroporto de Brasília, outro cidadão tentou explodir uma bomba caseira, alegando que queria impedir a posse do presidente eleito. E no dia 8 de janeiro de 2023, veio o ataque mais direto. Manifestantes radicais invadiram os prédios dos três poderes, em Brasília. Um ataque ao Estado, transmitido ao vivo, que escancarou o quanto a polarização deixou de ser só discurso. Virou ameaça concreta, como aconteceu antes nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio. Mas não parou por aí. Recentemente, teve ainda o caso mais chocante, o Homem-Bomba. Um homem que tirou a própria vida como protesto político. Uma tragédia que mostra o grau de delírio e radicalização. Hoje, mais da metade da população brasileira diz ter medo de sofrer agressão só por dizer em quem votou. A imprensa profissional perdeu espaço para criadores de conteúdo sem compromisso com a verdade. A realidade virou campo de torcida. E o diálogo, que antes acontecia nas reuniões de família e até no bar, passou a ser evitado. As conversas viraram brigas. E até piada virou motivo de tragédia. Se o brasileiro não reaprender a conversar, não vai ter democracia que aguente. E por hoje, encerramos nossa viagem pelo lado obscuro do Brasil. Se você curtiu esse vídeo, deixe o like, se inscreva aqui no Belo Mundo e compartilhe com alguém que precisa enxergar o Brasil além do cartão postal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.